paz do Senhor. Eu quero deixar para você hoje uma palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E esse versículo, infelizmente, é um versículo que vem sendo usado de maneira errada. Aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência para que a gente venha ver, venha aprender, para que a gente venha entender que nós não devemos amar o dinheiro, que nós não devemos idolatrar o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas pessoas vêm colocando esse versículo querendo dizer que o crente ele tem que viver em miséria, porque se o crente tiver dinheiro, se o crente começar a ter bens, começar a viver bem, o crente ele abandona Deus, ele abandona a fé. E isso não existe. Nós vemos na Bíblia que tinha Davi, rei, homem segundo o coração de Deus, rico, Salomão, rico, a rainha Esther, Jó, rico, pessoas de Deus, servos de Deus, porque Jó, ele era rico, perdeu tudo, mas não perdeu sua fé em Deus. E ele prosperou e continuou sendo servo de Deus. Davi pecou, todos nós somos pecadores. Nós não devemos viver nos acostumando com o pecado, porque nós somos descendentes do pecado. E é por isso que a nossa salvação vem por meio da graça de Deus, porque a gente não é merecedor da nossa salvação. E a palavra de Deus diz que se a gente obedecer a Deus, se a gente ser fiel a Deus, e a gente tem por herança essa graça, a gente tem por herança esse poder de Deus em nossas vidas, através da nossa obediência a Deus. E alcançamos a prosperidade de Deus, sim, se vivermos em obediência a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que as pessoas muitas vezes deixam de amar a Deus sobre todas as coisas, esquecem os ensinamentos de Deus e começam a idolatrar o dinheiro, começam a idolatrar, amar pessoas porque ela tem dinheiro. Começa a amar o dinheiro acima de todas as coisas, e é aí que está o perigo. Então muitas pessoas que são chamados para servir a Deus, todos nós que somos de Deus, eu e você, pessoas que Deus chamou para falar a palavra, para servi-lo em amor, em espírito e em verdade. Muitas pessoas têm se confundido com esse versículo e às vezes se enganam e até dizem, realmente, o crente ele não tem que viver bem, ele não tem que ter dinheiro, ele não tem que prosperar, porque se ele prosperar, ele esquece Deus. Mas o crente ele esquece de Deus quando ele não ama Deus acima de todas as coisas, quando ele não guarda a palavra de Deus no seu coração. Quando ele não é fiel a Deus, ele esquece de Deus. E isso vem acontecendo com muitas pessoas. Pessoas que quando começam a ter dinheiro, começam a pecar. E um dos pecados muito evidente no povo de Deus, um dos pecados que vem acontecendo, são pessoas que começam a ter dinheiro e começam a ficar avarentos, começam a querer dinheiro mais e mais e começam a ficar avarentos. E não divide com o próximo aquilo que tem e não faz doações. E não é uma pessoa boa. E começa a querer dinheiro, porque sim, nós vivemos num mundo capitalista, tudo que nós vamos fazer precisamos de dinheiro. Mas se você souber usar esse dinheiro para fazer o bem, se nós que somos de Deus, qualquer pessoa que tenha dinheiro saiba ajudar o próximo,
esse dinheiro ele não vai trazer mal. Ele vai trazer coisas boas. Então está na hora das pessoas começarem a ver o dinheiro não como uma coisa ruim, mas como algo que pode ajudar. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que existiam pessoas que esqueceram a fé, que esqueceram de Deus, porque colocaram o dinheiro acima de todas as coisas. Pessoas que eram de Deus e de repente começaram a ir para outro lado. E aí você me pergunta, sim, existem pessoas que pregam a palavra de Deus e são muito ricas, mas elas não dão bons frutos. Sim, mas essas pessoas elas já estão com um espírito de engano tão grande que elas já não estão mais servindo a Deus. Elas não estão mais servindo a Deus. Elas só estão ali enganando. Elas só estão levando o evangelho de Deus para enganar pessoas. E por isso elas continuam aí, porque elas escolheram. Pelo livre-arbítrio, escolheram o que elas queriam. Elas não queriam mais servir a Deus. O espírito de engano estava tão grande que eles começaram a querer servir o outro lado. Sim, continuam com o dinheiro deles, mas aquele povo que realmente é de Deus, aquele povo que realmente tem compromisso com Deus, se tiver dinheiro e começar a humilhar as pessoas, se tiver dinheiro e começar a ficar avarento, se tiver dinheiro e começar a tratar mal aquele seu ente querido, começar a tratar mal sua esposa, começar a tratar mal seu esposo, começar a tratar mal os filhos, começar a se engrandecer, a soberba crescer porque tem dinheiro, porque vive bem, Deus tira sim esse dinheiro. Deus tira, Deus coloca a pessoa no pó, porque Deus ele não quer que a pessoa venha pecar e perder a sua salvação. Porque Jesus está voltando e nós temos que guardar a nossa coroa. E ninguém deve perder a sua coroa. Não devemos perder a nossa coroa por nada, porque não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Então, por isso, muitas pessoas que são crentes, às vezes perde tudo, certo? Porque muitas vezes, quando estava com dinheiro, não queria saber de Deus, estava perdendo a sua salvação, humilhando as pessoas, tratando mal as pessoas, ficando avarento, entrando na corrupção, sim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando se tem dinheiro, tudo fica mais fácil. Tudo vem mais fácil. E também é uma brecha para a corrupção. É uma brecha para que a pessoa fique corrupto. É uma brecha para que a pessoa fique avarento. É uma brecha para que a pessoa abandone Deus. Porque a Bíblia diz que o corpo não habita dos deuses. A partir do momento que a pessoa começa a pecar e deixar de viver a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus já não habita mais naquela pessoa. Então começa aí a pessoa cair. E aí começam pessoas que conhecem a palavra, que caiu por algum motivo, e dizer, é porque o crente ele não tem que ser próspero, porque se o crente for próspero, ele abandona Deus. Mas isso não existe. Deus ele não nos chamou para que a gente venha ser miseráveis, para que a gente venha mendigar o pão, para que a gente não venha ter nada na vida, para que a gente venha viver na miséria. Deus nos chamou sim para que a gente venha servi-lo em espírito e em verdade, para que a gente venha servi-lo felizes, para que a gente venha ser fiel no pouco e Deus nos colocar no muito. Deus nos chamou para isso. E nós vemos a palavra de Deus em Jó, que Deus, ele permitiu que Jó perdesse tudo, não porque Deus queria provar a Satanás que Jó era um homem reto, porque Deus sabe o que eu e você é no seu interior. Deus ele sabia o que Jó era.
Deus ele sabia como Jó iria proceder. Mas Deus permitiu porque Jó, ele alegava que Jó ele dizia que ele era um homem reto. Jó falava e alegava: eu sou um homem reto, sou temente a Deus. E por que está acontecendo tudo isso comigo? Jó ele se perguntava, porque Jó ele tinha uma visão. Ele achava que se a pessoa fosse reta, se a pessoa vivesse agradando a Deus, vivesse a palavra de Deus, era para ser próspero, era para ser uma pessoa que tinha muito dinheiro. Mas a glória de Deus, a graça de Deus, ela não é dinheiro. A graça de Deus, ela vem como forma da nossa salvação, é o presente que Deus tem para nós. Então Jó ele perdeu tudo e através dessa perca, ele começou a entender e ver a Deus de uma forma diferente. Ele começou a ver que Deus ele é Deus independente das pessoas. Se você serve a Deus ou não, Deus não vai deixar de ser Deus. Deus é Deus independente de mim e de você, independente das pessoas. Então Jó ele começou a ver a Deus de uma forma diferente. Ele viu que Deus era Deus na sua grandeza. Independente dele servir a Deus ou não, independente dele ser um homem reto ou não, Deus é Deus. Deus ele não precisa de nós que precisamos dele, porque nós somos criatura dele. Então, Jó ele viu Deus de uma forma diferente. E essa palavra serviu, essa história de Jó, serviu para que todos nós hoje pudéssemos ler e aprender a cada dia mais que Deus ele é Deus e que o agir de Deus a gente não entende. Porque nós não temos a ciência, nós não conseguimos entender aquilo que Deus fez para nós. O agir de Deus, aquilo que muitas vezes acontece em nossas vidas e nós não entendemos. Então, isso aconteceu com Jó. Jó ele não entendia do mesmo jeito que você muitas vezes não entende o que acontece na tua vida. Porque Deus ele tem um agir poderoso. Deus ele tem um agir que abrange muitas pessoas. Deus ele tem um agir que abrange a palavra dele, que abrange o evangelho dele de uma forma que a gente não fica, que a gente não entende, que a gente fica sem entender aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então Deus, ele não tirou de Jó porque ele queria provar algo para Satanás. Deus não precisa provar algo para ninguém, porque ele é Deus. Porque ele é o Deus poderoso que criou todas as coisas. Mas ele nos chama para que a gente venha viver a palavra dele. E isso é a obrigação nossa, temos que viver a palavra dele, porque é vivendo a palavra de Deus que a gente alcança a nossa salvação. É tendo obediência a Deus que a gente ganha aquela graça. Quando Jesus foi crucificado e derramou o seu sangue santo por nós, e aí quando a gente começa a obedecer a Ele, aí é que a gente ganha aquela graça dele, que nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos deu. E através da nossa obediência a Deus, ganhamos aquela graça. Então pessoas têm usado, infelizmente, esse versículo para dizer que o crente, ele não é para ter nada, porque se ele tiver, ele abandona Deus. Então essa palavra, eu quero que você reflita, eu quero que pessoas reflitam sobre esse assunto e não se sintam derrotados. Não pense que você veio ao mundo para sofrer, não pense que você veio ao mundo para viver sem nada, porque Deus ele não quer isso para nós. Deus ele quer sim que nós sejamos prósperos. Deus ele quer que a gente seja uma pessoa que realmente viva bem, que tenha conforto.
Mas o que a gente não pode ser é uma pessoa, e acredite, muitas pessoas do meio evangélico, muitas pessoas até que se dizem ser pastores, pessoas que são de Deus, quando começam a ter dinheiro, começam a ficar avarentos, começam a juntar riquezas de uma forma e que não quer ajudar ninguém e que não quer fazer nada por ninguém. E até mesmo pessoas começam a humilhar. Então Deus ele não se agrada disso. Deus ele não se agrada que pessoas venham humilhar as outras pessoas. Devemos sim saber usar o dinheiro de forma correta. Devemos sim ser prósperos. Devemos sim servir a Deus de espírito e em verdade. E não julgar as pessoas que têm algo, porque muitas vezes as pessoas que se dizem ser de Deus tá com aquela mensagem na mente tão forte de dizer: o crente que tem dinheiro, ele não serve mais a Deus. Todo mundo que tem dinheiro é porque não serve a Deus. E termina que julgando os outros. Terminam que dizendo coisas horríveis, julgando, querendo dizer que as pessoas estão vivendo bem porque são corruptos, querendo dizer que as pessoas estão vivendo bem porque fazem coisas erradas. Não são todas as pessoas. Existem sim pessoas servos do diabo que estão fazendo coisas ruins, pessoas que não servem a Deus, pessoas que estão fazendo do dinheiro coisas ruins, pessoas que estão pecando cada vez mais por causa do dinheiro. Mas existe aquelas pessoas que mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo próspero, ainda serve a Deus, continua servindo a Deus. Mesmo vivendo na riqueza, continua servindo a Deus. Assim como Davi, rei, continuou servindo a Deus. Teve uma morte e uma velhice tranquila. Continuou servindo a Deus. E existem muitos Davis por aí. Existe ainda muito povo de Deus. Então essa palavra é para que a gente não venha pensar que nós somos chamados para viver na miséria. Essa palavra é para que a gente, povo de Deus, venha realmente pregar o evangelho verdadeiro. É para que eu e você realmente venham entender o evangelho de Deus de forma verdadeira, em verdade e em espírito, porque Deus nos chamou para que a gente venha examinar as Escrituras e nós temos que examiná-las. Nós temos que entender a palavra de Deus e parar de entender a palavra errada e começar a amedrontar as pessoas e começar a fazer com que o evangelho de Deus seja algo tão impossível de viver. O evangelho de Deus, Deus fez, Deus criou para que a gente tivesse a oportunidade de ir para a glória, reinar com Deus. O evangelho de Deus veio para nos libertar, para nos salvar, para nos guiar, para nos fortalecer. O evangelho de Deus é a água viva. Jesus é a água viva. Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus ele não veio para que os seus discípulos venham sofrer, venham padecer, venham viver na miséria. Deus ele disse que a gente não se preocupasse com o que a gente iria vestir, com o que a gente iria comer. Porque a gente só tinha que se preocupar com a palavra dele e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, quando a gente se preocupa com a palavra de Deus, quando a gente se preocupa em viver o evangelho de Deus, aí Deus nos surpreende. Aí Deus ele nos ajuda financeiramente. E aí a gente tem o que comer, a gente tem o que vestir e nada falta para nós. Porque aí nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Aí nós estamos amando a Deus como Ele realmente quer que nós o amamos. E não amando o dinheiro acima de todas as coisas. Então o dinheiro é sim a raiz de todos os males. Quando se ama Ele
e não ama a Deus. Então vamos prestar atenção na palavra de Deus. Eu espero que essa palavra venha trazer a glória de Deus na tua vida. Que o nome de Deus venha ser glorificado na tua vida. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma palavra de Deus que fala sobre a prosperidade de Deus, como alcançar um casamento abençoado, como alcançar uma vida financeira abençoada. Vou deixar aqui o link do vídeo e eu espero que vocês também sejam abençoados por esta palavra. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.